Lembrando que essa é a nossa segunda aula sobre o sistema esquelético, então se você não viu a primeira, volte lá e veja a primeira. Eu falei que essa aqui seria a continuidade então daquela e que estaria bem mais detalhadinho. Então aqui nessa aula nós vamos falar só sobre o esqueleto apendicular e na próxima aula sobre o esqueleto axial. Então vamos lá. No nosso membro superior, nós temos ali... Então se você viu a aula passada, você viu que nós dividimos o corpo humano em 5 partes, em cabeça, pescoço, tronco e membros. Sendo que os membros eram o esqueleto apendicular e que lá nós tínhamos a primeira porção lá, que era a porção do ombro, 2 ossinhos, certo? Então, que é chamado de cintura escapular. Então aqui na cintura escapular, nós vamos ter a escápula, então a gente está tendo uma vista posterior dela aqui e uma vista anterior. Essa vista anterior é a que fica colado nas costelas, tá? E a vista posterior fica para a parte externa. Então temos escápula, temos clavícula e não cravícula como muita gente acha que é, certo? É com L. Então, cintura escapular, nós vamos ter 2 ossinhos aí, escápula e clavícula. Não vamos entrar em acidentes ósseos, porque eu pretendo fazer mais à frente uma aula detalhada sobre acidentes ósseos de cada ossinho desses, tá? Aqui é mais mesmo para a gente ter uma noção geral dos ossos, certo? Conhecê-los mesmo. Então, escápula, clavícula. Próximo local aí que nós temos é o braço. Então vamos descendo aí o membro superior. Então no braço aqui, ó, nós temos o húmero. E no antebraço a gente vai ter o rádio e vamos ter a ulna. Então esse aqui é o rádio detalhadamente e esse daqui é a ulna. Então se você observar a ulna aqui, ó, ela tem um formato de C. Por quê? Porque essa parte dela aqui se articula com essa parte aqui do húmero. Então, ó, na verdade, ó, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Então, quem se articula com o húmero é a ulna. O rádio, não. O rádio se articula só com a ulna, não se articula diretamente com o húmero, certo? Então, vamos ter o rádio, vamos ter a ulna e juntos eles ficam desta forma aqui. Então, aqui a gente encaixa essa porção aqui essa partezinha aqui do húmero, certo? Uma dica que eu sempre dou em sala de aula lembre sempre da posição anatômica que a gente viu na aula anterior e que a posição anatômica era o indivíduo com a palma da mão voltada para frente. Então, quando você põe a palma da mão voltada para frente, o rádio ele está bem na direção do polegar. Então, o polegar, eu costumo dizer que é a antena do rádio. Então, é como se você fizesse um joinha, assim, e o dedão fosse uma antena. Então, quando você tiver dificuldade de saber se o rádio, ele fica para lateral, ele fica para medial, lembre da posição anatômica e lembre que ele está sempre na direção do seu polegar, que é a antena do rádio. Por isso da posição anatômica, gente, uma das questões também, para você entender, essa questão do rádio da ulna. Quando ela está na posição anatômica, o rádio fica para lateral e a ulna fica para medial. Se eu voltar a palma da mão para trás, então se eu não tiver com a palma da mão para frente, o que acontece? O rádio ele vem por cima da ulna aqui e troca de posição com ela. Então o rádio passa a ser medial e a ulna passa a ser lateral. Então ficaria esse conflito. O rádio é medial ou ele é lateral? Então fácil saber quando você tem aquela normatização da posição anatômica. Tá? Então a gente sabe que o rádio fica para lateral e a ulna fica medial. Tudo bem? Próximo é a mão. Próximo é a mão. Então, aqui na mão nós vamos ter o carpo, temos 8 ossinhos aqui, que já vamos falar sobre ele. Metacarpo. Então, a parte gordinha da tua mão ali, um pouquinho antes
nós temos então o carpo. Do carpo até começar os seus dedos, os metacarpos. Então, 5 metacarpos, temos 5 dedos, então ele vai para cada dedo, ó, vai em direção de cada dedo. E temos as falanges, que é falange medial, falange proximal, falange medial e falange distal. Lembrando que o polegar, ele não tem a falange medial. Então, se você olhar o seu dedinho aí, você vai ver que ele tem dois ossinhos só, e não 3 como os outros dedos, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre os ossos do carpo. Olha aqui, voltando aqui. Aquela questão que eu falei para vocês do tipo de osso. Eles aqui, ó, são ossos longos e não ossos curtos. Por quê? O comprimento é maior do que sua largura e sua espessura, tá? Até mesmo esses aqui, ó, que são as falanges. Olha lá. Por isso que eu falei para não confundir osso curto com osso longo. Bom, osso curto com osso pequeno, na verdade, osso longo, com osso pequeno, tá? Bom, então vamos lá para esses ossinhos aqui do carpo. Então, acabou o rádio e acabou a ulna aqui, nós vamos já ter esses ossinhos. Vamos ter eles aqui. Então, ó, eles estão assim esqueci a palavra, mas vamos lá. Elas estão em 4 fileirinhas aqui. 4 em cima e 4 embaixo. Então, ó, esse primeiro osso aqui, ó, ele é o trapézio. É que eu tô pensando em falar assim o seguinte para vocês, ó, esse aqui não é o rádio. Então o rádio ele não segue o polegar. Então a gente sabe que o primeiro ossinho abaixo do polegar aqui, ó, é o trapézio. O próximo ossinho embaixo do indicador é o trapezoide. Embaixo do seu dedo médio aqui, ó, nós vamos ter um outro osso chamado capitato. E embaixo do anelar, o anular e do mínimo, nós vamos ter o amato. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Trapézio, trapezoide, capitato, amato. E aí na fileira de baixo aqui, ó, então seguindo o trapézio e trapezoide, nós vamos ter o escafoide, tá? Escafoide. Seguindo o seu capitato, o semilunar. E abaixo do amato, nós vamos ter 2 ossinhos aqui que estão meio que um em cima do outro, que é o piramidal, que é esse de baixo aqui, ó, e o pisiforme, que está logo aqui acima. Então, por isso que tá aqui, ó, piramidal e o pisiforme. Eles estão meio que unidos ali, os dois. Unidos venceremos. Certo? Então, 8 ossinhos aí do carpo. E estão dispostos, era essa palavra que eu estava tentando lembrar aquela hora. Estão dispostos aí em 2 fileirinhas. A fileirinha superior e a fileirinha de baixo, tá? Da inferior. E aí, de novo, trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. São os ossinhos do carpo. E aí, para o membro inferior, nós vamos começar então com a cintura pélvica. Então, na cintura pélvica aqui, ó, nós temos o ilho, que é essa orelhona aqui, ó, o ilho. Então, vamos olhar num osso de verdade aqui. O ilho é toda essa parte aqui, ó, certo? Espinha ilíaca, essas coisas, é tudo acidente ósseo. Isso daí, como eu falei, já fica para uma próxima aula, uma aula futura aí, tá? Continuando. Então, pubis é esse osso aqui, ó. É o ossinho que fica na região da frente, ele é anterior. Então, ó, pubis. Aqui é onde a gente tem uma cartilagem, que é essa cartilagem aqui, ó, chamada de sínfise púbica. Então, pubis é esse ossinho da frente. Como que eu faço para lembrar? Porque tem aquela dificuldade, putz, o pubis é na frente, o isquio é atrás. Como é que eu faço para lembrar? A gente não chama essa região do genitália aqui de região púbica? Então, lembra que é pubis. Pubis fica ali, naquela região da frente, tá? Então, aqui, pubis. E essa região mais redondinha aqui, ó, que é o ossinho que a gente deveria sentar em cima e nem sempre senta,
para poder ter uma postura bonitinha, é chamado de isquio. Então o isquio fica para a parte de trás, a parte posterior, e o pubis na parte anterior. E a orelhona é o ilho. Então, isquio, pubis e ilho. Certo? São ossos da cintura pélvica, fica na pelve. Descendo um pouquinho mais, vamos ter aí coxa e perna. Então, cintura pélvica estava aqui, que a gente acabou de estudar. E aí tem a coxa. Coxa, nós temos um osso bastante famoso, que não precisa nem estudar anatomia para saber dele, que é o fêmur. Então o fêmur tá aqui bonitinho. Fêmur, logo na frente do fêmur, ó, a gente considera a patela também como um osso da coxa, porque ela tá bem ligadinha ali ao fêmur, certo? Então patela, fêmur, ossinhos da coxa. Descendo um pouquinho mais, vamos ter a tíbia e a fíbula, que unidas venceremos, fica desta forma aqui. Tíbia e fíbula. Tíbia sempre para a região medial e a fíbula lateral. Então, outra dica para saber qual é qual. Fíbula, ela em relação à tíbia, ó, observem, ela é muito mais fina em relação à tíbia. Então, fíbula, fino. Então eu sei que a fíbula é o osso fino, tá? E a tíbia é o ossinho da nossa canela, aquele que bate e dói pra caramba, tá? Então, tíbia é o osso que se articula aqui com o fêmur, tá? Então, ossinhos da coxa e ossos da perna. Continuando aí, nós vamos ter o pé. O pé é igual a mão, só muda o nome. Então, nós vamos ter, na mão a gente chama de carpo, no pé nós chamamos de tarso. Esse comecinho aqui, ó, do pé, é chamado de ossos do tarso. Então, aqui nós vamos ter 7 ossinhos. Depois do tarso, assim como depois do carpo na mão, nós vamos ter o metatarso. E na mão nós teremos o metacarpo. Então, meta, ó, metade, tá? Então, é como se você pegasse seu pé e dividisse ele no meio aí. E essa metade, dali para trás, é o tarso e dali para frente o metatarso. Então, chegou nos dedinhos, nós vamos chamá-los de falanges. Da mesma forma que a mão, falange proximal, falange medial e falange distal. Lembrando que o dedão aqui, ó, é chamado de hálux, com H mesmo, tá? Hálux. Então, o hálux, aí segundo artelho, terceiro artelho, quarto artelho, quinto artelho. Eu falo artelho, mas vocês podem ouvir por aí, acho que polidátilo, se não me engano. É um outro termo também. Então, o primeiro aqui, dedo, é o hálux, depois segundo artelho, terceiro artelho, quarto artelho, quinto artelho. Então, vamos falar um pouquinho sobre os ossos do tarso. Então, ó, logo aqui, articulando com a tíbia, que é aquele osso que nós vimos atrás, nós vamos ter o talos. Então, o talos é o primeiro ossinho aí que articula com a tíbia. Então, é esse verdinho aqui. Logo abaixo do talos aqui, ó, nós vamos ter o calcânio, que é um osso bastante conhecido. Quer dizer, um osso não, né? Uma região bastante conhecida que a gente chama de calcanhar. Então, o calcânio faz parte do osso do calcanhar, tá? Então, se vocês repararem, ó, chegando aqui nos dois, ó, tanto no talos quanto no tarso, a gente vai ter uma região retilínea aqui. E daqui para frente vão estar os outros ossos. Então, ó, bem na frente do talos, nós vamos ter o navicular. Ó, frente do talos, navicular. E aí, lá na frente, nós vamos ter os 4 cus, que eu costumo dizer, que são os 3 cuboides, 3 cuneiformes e um cuboide. Então, nós vamos ter o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, o cuneiforme lateral e cuboide, certo? Então, ó, os 4 cus, 3 cuneiformes e o cuboide.
que estão dispostos, se você olhar bem e lembrar lá da mão, muito parecidos com a mão. Olha lá. Seguindo o polegar da mão e seguindo o hálux do pé aqui, ó, o que nós vamos ter? Aqui nós temos o cuneiforme. Segundo o segundo artelho aqui, ó, seguindo o segundo artelho, outro cuneiforme. O indicador. O terceiro dedinho aqui, ó, terceiro artelho, outro cuneiforme. E nos outros dois últimos, nós vamos ter o cuboide. Então é muito parecido com aquela primeira fileirinha que nós falamos lá da mão, né, dos ossos do carpo. Eles seguem também os mesmos dedinhos aqui, bonitinhos, certo? Então, esses são os ossos do tarso, ok? E aí, gente, acabou então essa parte de esqueleto apendicular. Então, o apendicular é aquele que fica pendurado. A próxima aula nossa é só sobre o esqueleto axial, que é aquele um pouquinho mais fixo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, que você ajuda a divulgar o canal. Compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no nosso canal para ajudar ele a crescer cada vez mais. Obrigada por assistir esse vídeo e até uma próxima aula. Tchau, tchau!